Faz um mês que eu tirei meu filho da escola pública dos Estados Unidos e que ele está aprendendo aqui em casa. E eu vou te contar o porquê dessa decisão e como que tem sido a nossa experiência com homeschooling. E essa que é uma prática extremamente comum aqui, apesar de ser super controverso no Brasil. E assim, não foi fácil, foi uma decisão que foi conversada entre eu e a minha esposa durante meses e que a verdade é que eu achei que nunca ia acontecer. Mas nós tomamos essa decisão e esse último mês nos surpreendeu bastante. Eu me chamo Cristiano e tudo começou quando eu comecei a observar as pessoas ao meu redor e a ver histórias cada vez mais frequentes de pais que criaram seus filhos no molde do que o mundo pregava e quando eles cresciam e iam para a fase adulta, acabavam vendo que os seus filhos já não eram mais seus filhos. E um exemplo que me marcou muito foi de um homem já aposentado, que ele teve 2 filhos e criou os filhos da forma mais bem-sucedida que o mundo moderno prega, né? Um filho foi para um país de primeiro mundo super desenvolvido, outro filho foi trabalhar na maior empresa do mundo. O que aconteceu foi que um dia esse senhor ele chegou para mim e veio me contar que ele viu os filhos crescendo de um modelo que ele entendia que era muito bem-sucedido. Mas sabe o que aconteceu? Os filhos não refletiam os valores do pai e da mãe. E mais para frente chegou um ponto onde os filhos não queriam ter filhos, ou seja, ele morreria sem ser avô. Eles não falam mais com o pai, eles romperam o relacionamento com a família porque eles agora entendem que o pai deles virou um monstro. Na verdade, o pai dele é uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci na minha vida. E agora o pai estava questionando todo o seu modelo de criação. E eu me questiono, né? Que sucesso é esse que o mundo prega, onde os filhos não se relacionam com os pais, onde os valores não se batem, porque na verdade os filhos foram sequestrados por uma ideologia, por um modelo de educação, e eles não foram criados pelos pais, eles foram criados pela escola e pelo mundo. E ainda mais a fundo eu comecei a observar e refletir mais ativamente sobre o que esse modelo escolar representava, sobre como que funciona essa dinâmica, os pontos positivos e negativos, e a consequência de passar mais tempo perto de estranhos do que dos próprios pais, numa fase tão importante de formação moral. E foi aí que eu comecei a trazer esse assunto para dentro de casa. E aí, depois de muitos meses falando sobre isso, no início com bastante descrença sobre a possibilidade real disso acontecer, a ideia ela foi ganhando corpo e nós decidimos que em alguns meses ou anos isso iria acontecer. E depois que nós nos mudamos de Orlando para o interior dos Estados Unidos, em 2 meses a gente acabou conhecendo famílias que criavam seus filhos sendo educados em casa. E nós vimos que aquela ideia de que os pais não conseguem fazer o que os professores conseguem é bastante irreal. E eu duvido que qualquer professor, por mais competente que seja, consiga fazer pelo nosso filho o que eu e a minha esposa podemos fazer. Mas eu já falo mais sobre isso. E a verdade é que nós estamos cada vez mais caminhando não para um homeschooling, mas para um home education, onde nós educamos em casa, mas não replicamos o modelo da escola. Isso porque cada vez mais eu desacredito desse modelo engessado e quadrado de ensino coletivo das escolas. Inclusive eu e minha esposa nós temos estudado bastante sobre esse assunto e eu estou lendo um livro agora chamado Emborrecimento Programado, onde esse autor aqui, que já foi eleito 2 vezes o melhor professor do estado de Nova York, faz uma crítica ferrenha ao modelo de ensino tradicional de escolas públicas ou particulares nos Estados Unidos, principalmente, mas no mundo como um todo. Isso porque ele aponta essa ideia hipercoletiva e de metrificação dos alunos, de você minar as criatividades e as aptidões individuais e fazer com que o aluno ele seja passivo frente a um ambiente que, cara, controla ele e fala o que ele pode e não pode fazer, quando ele pode e não pode fazer. Então esse cara que se dedicou tanto para ser um bom professor, ele viu que o modelo no qual ele ensinava era um grande problema e o trabalho dele era tentar minimizar os efeitos negativos desse modelo tradicional de escola. Ele defende com muita força a educação em casa, a participação ativa dos pais como a única solução verdadeiramente impactante para o futuro dessas crianças. Mas eu sei que falar é fácil, a prática ela é bem diferente, né? No começo deu medo, nós nos sentimos incapazes, sem achar que funcionaria, mas com aquela perspectiva de estamos no início de julho, a aula dele começa em agosto, vamos fazer esse 1 mês agora nas férias, se não funcionar, a gente bota ele, matricula na escola pública e vida que segue a partir dali. E é legal que a gente acabou percebendo que a legislação sobre ensinar o filho em casa ela é muito diferente no Brasil e nos Estados Unidos, né? Aqui, cada estado ele faz a sua lei, não é federal, ela não é imposta ao país inteiro de uma vez só. Então tem estados onde você não precisa de absolutamente nada para conseguir fazer homeschooling, você simplesmente faz e acabou, decisão tomada, a vida que segue. Tem outros estados que já vão exigir pedido de autorização, outros informação ao estado, e tem outros estados onde vai ser bem mais difícil, e o estado ele vai controlar muito mais o que você faz, o que não faz, e você vai ter que reportar com muito mais intensidade do que outros.
Se vocês quiserem, inclusive, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso falar mais sobre essa diferença entre os estados aqui no outro vídeo. Mas aí, beleza, decisão tomada, na cara e na coragem, nós percebemos que a gente precisava de um currículo, afinal, nós não sabíamos absolutamente o que a gente tinha que ensinar para ele, né? E embora a gente possa, sim, fazer literalmente o que dá na telha e ensinar o que a gente quiser, até certo grau, a gente percebeu que seria muito mais fácil tentar usar alguma base curricular para poder guiar a gente, nesse início principalmente, até que a gente adquira maturidade para poder rever esse modelo. Só que o interessante é que aqui nos Estados Unidos existem, eu vou chutar dezenas, se não centenas de modelos curriculares de homeschooling, cada um com as características mais diversas possíveis, desde modelos gratuitos até modelos que custam alguns milhares de dólares por ano. E você tem liberdade de escolher o que você vai querer adotar para o seu filho. Então esse daqui foi um período bem complicado, porque a gente teve que pesquisar muita coisa, ouvir muita gente, conversamos com pessoas próximas a gente que faziam, perguntamos pelos modelos que eles usavam, os currículos que eles adotavam, e aí nós acabamos por escolhendo um modelo onde o Dudu ele vai seguir um currículo para a maioria das matérias, mas ciências vai ser feito num currículo diferente. Então esses aqui são alguns dos livros que ele tem, que vão guiar principalmente isso. A minha esposa ela organizou tudo em pastinha, que foi uma outra questão que eu já falo com vocês sobre, mas esse currículo ele é interessante pra caramba, ele é um currículo cristão que traz ensinamentos bíblicos ao longo de todas as aulas, que pra gente era uma coisa muito importante que a gente encontrou nele. E esse segundo currículo ele é super interessante, porque ele é bem prático, a gente recebeu um kit em casa com um monte de experimento que ele pode fazer, isso dá uma base pra gente, nós podemos usar a criatividade para poder pensar um monte de coisa. Quando a gente pensou nesse modelo, uma das coisas que a gente queria também era que ele não tivesse zero contato com o inglês, afinal isso era uma preocupação importante pra gente. Nós precisávamos que ele tivesse algum tipo de contato constante, não só de socialização, eu já vou falar sobre isso, mas também em relação ao próprio ensino, né? Porque ele precisa aprender inglês, não em português. Ao mesmo tempo que tinham vários modelos que eles eram 100% físicos, 100% online, nós não queríamos o Eduardo na frente do computador, do tablet o tempo inteiro. Nós decidimos que tablet não, zero, porque a gente não queria ele andando pra lá e pra cá com alguma coisa na mão para poder estudar e ficar assistindo o vídeo, a gente não queria, a gente queria assumir a frente disso, então nós escolhemos um modelo que ele era parte online, parte físico, e a gente só usa o online para algumas matérias de forma limitada e o resto a gente assume e fica à frente do modelo. É mais para ele poder ouvir alguma coisa ali em inglês, então vamos botar que ele deve assistir aí talvez 20 minutos de vídeo por dia de um professor dentro dos nossos princípios, explicando as matérias com conceitos cristãos no meio, e a gente tem o material, a gente assume e nós incorporamos outras coisas que nós queremos. Uma outra coisa que a gente decidiu então era que para ele poder assistir essas aulas, a gente ia comprar um notebook básico do básico do básico, só para ele poder acessar, cheio de restrição, sem que ele pudesse ver um monte de coisa que ele só ia usar perto da gente. Então, nós não queríamos ele isolado no ambiente, porque, cara, a gente não confia em computador, na internet, nas pessoas que estão presentes nela. Então, nós queríamos a mínima exposição em que ele entendesse que aquilo ali era só um instrumento de aprendizado exclusivamente. Zero jogo, zero qualquer coisa, porque aqui em casa ele não tem acesso a nada disso. Ninguém joga, ninguém faz nada, a gente não vê TV direito, a gente só lê, fica junto e segue a vida. E foi aí que nós decidimos então que o Dudu iria estudar aqui na Ilha da Casa. Uma decisão importante, porque muda toda a dinâmica da família. Agora a ilha não é mais da cozinha, agora a ilha é o lugar de estudo do Eduardo. E ela passa o dia inteiro assim. Mas por que a gente decidiu isso? Nós queríamos que ele estivesse numa região central da casa, que o aprendizado dele fizesse parte da rotina da família e que não fosse um ambiente isolado. Como ele é a única criança pequena na família, funciona. Quando a gente tiver mais filhos, pode ser que alguma coisa aqui mude, mas hoje está sendo legal porque ele estuda de forma ativa enquanto a mãe está mexendo em alguma coisa, está cozinhando comida. Todo mundo pode ajudar ele a aprender sem que isso seja um grande problema. Então, tem um kitzinho dele, tudo isso fica aqui o tempo inteiro, ele sabe o que pegar, ele sabe onde que estão as coisas e daí ele vai até aprendendo sozinho, porque ele já sabe o que ele tem que fazer. E é óbvio que para tudo isso acontecer, a minha esposa maravilhosa teve que criar todo um sistema na casa para que o negócio funcionasse, então foi ela que escolheu onde cada coisa ia ficar, criou toda a dinâmica, treinou a mim e ao Eduardo, e ela assumiu a frente, foi fenomenal, organizou tudo, criou as rotinas, horários e etc., para que tivesse previsibilidade, todo mundo pudesse saber o que tem que ser feito, em que momento, inclusive o próprio Dudu. Mas é óbvio que a educação dele em casa ela não acontece só com base em livro, ela acontece também com outras questões, porque criança está aprendendo o tempo inteiro. Então, ele malha com a gente, ele vai para o jiu-jitsu e wrestling, todos os dias da semana ele tem essas atividades. Nós começamos a participar assim, de uma forma muito mais ativa na igreja, por exemplo, e estamos cada vez mais nos inserindo na comunidade onde nós vivemos, conhecendo mais as pessoas
que moram perto da gente, entendendo as possibilidades, tentando participar cada vez mais. Isso tem sido bem interessante, porque não é mais só nós três, né? A socialização dele vem muito de tudo isso, e ele socializa o tempo inteiro. Eu estou gravando com vocês aqui agora, e ele está brincando com 4 irmãos que moram ali do outro lado da rua, aproveitando, conhecendo um monte de coisa, vivendo várias aventuras e praticando coisas que ele aprende com a gente em casa, lá com os amigos, ensinando para eles também. Então tem sido bem legal nesse sentido. E o modelo que a gente decidiu de educação para o Dudu em casa é um modelo muito ativo, é uma busca bem ativa mesmo. Então ele entende que cada coisinha que ele faz ele está aprendendo, né? Por exemplo, nós temos um quintal maravilhoso com uma floresta de fundo e parece muito animal aqui. Hoje apareceu um pavão, ou sei lá que bicho que era. E ele tem alguns livrinhos que mostram os animais da região onde a gente mora. E ele consegue ver os animais, pegar esse livrinho, consultar e aprender sobre os animais. Ele faz isso para inseto, faz isso para todo tipo de animal que aparece por aqui. Uma outra coisa que nós fazemos é ler muito, né? Então, esses aqui são alguns dos livros do Dudu. Ele já leu toda a saga do Harry Potter, estão faltando 2 livros que ele deu. A gente já leu esses 3 livros aqui da Crônica de Nárnia. Estamos lendo o 4º agora, quase acabando, e tem alguns outros livros que nós já lemos juntos, né? Então, ele tem a leitura como hábito constante na vida dele. E tem os livrinhos dele também, tem esses e outros 40, talvez, que ele já leu sozinho. Além disso, dentro dos experimentos de ciência, tem alguns que nós criamos aí, que ele vai fazendo, né? Um que ele está tocando aqui agora, eu vou mostrar, é meio estranho, mas vocês vão entender. Ele está criando o caracol. É isso daqui. Ele descobriu qual que é o hábito do caracol, onde que ele fica, então toda vez ele vai lá no quintal, acha um caracol, traz para casa, coloca a comida para ele, tudo que ele entende que precisa. Tem a tampinha aqui. Eu acho que agora a gente tem 5 caracóis. Ele já encontrou mais, e aí a gente falou que já basta de caracol, então agora ele está guardando para dar para um amigo dele do outro lado da rua. E assim ele vai aprendendo um pouquinho mais sobre os bichos, tendo contato com a natureza e aprendendo de forma ativa. Agora, é claro que nem tudo são flores, a educação em casa ela também tem vários desafios. E nesse primeiro mês a gente vivenciou alguns deles, eu tenho certeza que muitos vão vir ainda. Mas é legal você entender o que pode acontecer se eventualmente você vier a fazer o que a gente está fazendo aqui. Uma coisa que eu posso te afirmar é que a educação em casa ela exige muita organização da família e que também nem sempre é fácil manter o foco da criança. Por isso precisa ser um negócio bem dinâmico e que respeita as individualidades dele. Tenho certeza que se nós tivermos mais filhos e formos educar ele da mesma forma, o que eu tenho muita segurança de que vai acontecer, não vai ser o mesmo modelo que vai servir para todas as crianças. Então é legal ter algum grau de flexibilidade ali para se adaptar ao perfil de cada um. Bom, em relação aos custos, eu sei que muita gente vai perguntar, é óbvio, né? Quando você sai da escola pública, agora os custos são seus. Então você assume muitas coisas. Quando a gente fala em escola pública, ela não é 100% sem custo nenhum. Afinal, primeiro, é o imposto que paga, não é o governo, então é a própria população que paga a educação de todo mundo, mas ainda assim você precisa pagar algumas coisas do bolso, comprar material e etc. Na educação em casa, isso se intensifica um pouco se a pessoa for comprar um currículo, um material para poder usar. Se for educar 100% de forma independente ou usar currículos online gratuitos, aí vai ser mais em conta. Mas agora os impostos pagos pela população, eles não vão ser usados em nada para poder financiar a educação da criança e o dinheiro ele vai sair do bolso dos pais. Então tem que ter ciência disso, embora tenha formas e formas de você economizar, algum dinheiro você vai precisar gastar também. A questão da socialização é um grande dilema, né? Tem gente que defende e tem gente que, cara, acha que é impossível a criança socializar. Eu vou trazer a minha opinião, mas eu queria ouvir o que vocês pensam, então se vocês puderem, comentem aqui embaixo, porque talvez esse seja o tema mais polêmico desse assunto, né? Como que a criança vai se socializar. Primeiro que eu não acredito que ela sentada numa sala de aula durante 4, 5, 6 horas, porque aqui a aula ela começa por volta de 8h30, 8 horas, e ela vai até umas 2 da tarde, então um período um pouco mais extenso, onde a criança ainda pode, os pais podem pagar alguma coisa para poder ficar algumas horas a mais, algumas atividades extras. Eu não acho que a criança entrar numa sala de aula onde tem um alarme que toca quando começa a aula, um alarme que toca quando termina, que ela só vai lidar com crianças da idade dela, só pode falar quando o professor levanta a mão, só pode brincar na hora que ela é autorizada, não pode expor a criatividade dela, não pode fazer o que ela tem o ímpeto por fazer. Eu não acho que isso daqui é uma forma tão saudável de socialização, uma forma onde as crianças têm que, cara, se controlar muito mais e não podem de fato ser o que elas são, porque criança tem energia pra caramba. E eu não sinto que esse modelo de escola ele é tão efetivo do ponto de vista de socialização. E, além do mais, nós não estamos mais na década de 80, 90, 2000. O mundo é completamente diferente. A verdade é que eu realmente não quero que meu filho, nessa fase onde ele está se formando, do ponto de vista moral, desenvolvendo seus princípios, que ele tenha contato com algumas coisas do mundo lá de fora. Eu realmente não quero que isso aconteça nesse momento. Eu quero que ele
cria uma base para ele poder entender o mundo lá de fora. Essa base eu quero que ele venha da família e dos ambientes que nós entendemos que tem pessoas com valores parecidos com o nosso. Eu sei que o mundo ele não é assim, mas do mesmo jeito que eu não me exponho a coisas que eu não concordo, eu não vou expor o meu filho só em prol de uma socialização que muitas vezes vira só uma criança sendo jogada num ambiente como se fosse, cara, um zoológico, tem todo tipo de coisa ali e seja o que Deus quiser, tomara que ela volte para casa salva. Cara, é muito risco para poder correr com meu filho, então uma decisão que para mim é fácil de tomar. Agora, a gente entende que a socialização é super importante e nós colocamos eles em grupos de atividades que ajudam demais nisso. Então, já falei que ele faz wrestling, ele faz jiu-jitsu todo dia, então 5 a 6 vezes na semana ele está nessas atividades. Ele vai para a igreja, onde ele tem contato com um monte de criança. Tem as crianças aqui da rua que vivem de uma forma muito parecida com a gente, que tem princípios muito parecidos com os nossos e que os pais seguem regras parecidas com as nossas e as crianças conseguem interagir e conseguem viver ali de forma coletiva de um jeito muito, muito interessante. Então, contato ele tem outras coisas que estão surgindo agora. A gente vai colocar ele num grupo parecido com o escoteiro, mas raiz, não esse de hoje em dia, porque aqui nos Estados Unidos o escoteiro acabou, né? Um escoteiro raiz, a gente vai começar agora, daqui a 2 dias, na verdade, a participação dele. Então é mais uma atividade na qual ele vai estar inserido e a gente tenta, no limite do possível, da liberdade para que ele não fique também sempre do nosso lado. A gente quer que ele possa explorar as coisas dele, viver as coisas dele, mas de uma forma minimamente controlada. Mas bem, eu sei que esse tema é polêmico, vai ter um monte de gente que vai ficar doido com o que eu acabei de falar. Lembrem, o filho é meu, então eu e minha esposa a gente faz o que a gente quer e cada um faz o que quer. Eu espero a maturidade de quem está ouvindo de entender isso, mas apesar disso, é interessante saber o que vocês pensam, então comentem aqui embaixo, pode ser que tenha algum argumento novo que a gente não tenha pensado e que faça a gente olhar sob uma outra perspectiva, pode ser que vocês nos ajudem a dar um passo mais adiante em relação a isso, porque esse é um tema muito novo, é uma coisa que a gente está testando, só tem um mês, né? Vamos ver como que vai ser, talvez daqui a 6 meses, 1 ano, a gente tenha uma base melhor de comparação. Eu queria também falar um pouquinho sobre as vantagens, né? Porque, cara, as vantagens, elas são incríveis, possibilidade da gente poder vivenciar de forma ativa a formação e a criação do Eduardo e o processo de aprendizado dele, isso para mim é impagável. A ideia de que ele entende que nós, que somos as pessoas no mundo que mais queremos o sucesso dele, são as pessoas para quem ele tem que procurar quando ele tiver alguma dúvida, isso daqui é maravilhoso. Ele não vê autoridade em pessoas de fora que podem querer corromper o que ele é enquanto ser humano ou guiar ele para um caminho que a gente não concorda. Ele entende que a fonte de informação confiável dele é a gente. E absolutamente qualquer coisa que acontece na vida dele, ele vem e traz pra gente. E daí a gente explora aquilo ali sob a nossa perspectiva, entendendo a limitação dele de entender pela idade que ele tem. Ele acabou de fazer 6 anos ontem. E entendendo também que o processo de aprendizado ele é muito bonito e a gente não quer tirar isso dele, né? A gente quer que ele tenha a possibilidade de aprender por conta própria. Então a gente permite muito essa experimentação. Mas saber que ele confia na gente, não num professor lá de sociologia formado numa federal, me dá um alívio gigantesco. A ideia de que a gente pode adaptar o currículo também às necessidades dele é super interessante. Então, poder explorar as aptidões dele e trazer isso para a rotina de aprendizado é muito legal. Uma coisa que a gente quer fazer desde que ele tem 3 anos é ensinar ele a aprender. E isso através de livro. Então, a gente tem uma rotina de leitura muito intensa na família. Ele tem isso dentro dele. O que a gente espera é que ele, aprendendo a ler cada vez melhor, ele consiga buscar conhecimento de uma forma mais independente ainda e de uma forma profunda. Não só através de vídeo na internet, através de TikTok ou Instagram, que ele nem sabe que existe, mas de fato através de conteúdos densos, robustos, que deem a ele essa independência de aprofundar em qualquer assunto que ele quiser, porque, cara, livro sempre foi a principal fonte de informação nos últimos séculos e isso não vai mudar tão cedo, não para quem quer aprender de verdade. Essa rotina que a gente está desenvolvendo, tudo é aprendizado prático, né? Ele aprende, ele aplica. Então, ele está aprendendo agora sobre dinheiro, então a gente tem um monte de moedinha aqui de dólar, né? Então ele aprende sobre a moeda, ele aprende quem é o presidente que está na moeda, quanto que ela vale, como que ela é chamada, porque aqui as moedas têm nome, né? Penny, dime, nickel, e aí, enfim, ele vai entendendo isso daqui, vai aprendendo sobre o presidente, aprende um pouquinho sobre a história do presidente, aprende a pagar conta, e aí depois ele aprende sobre nó, a gente está ensinando muito para ele sobre isso, aprende a dar nó, ele vai brincar e ele pega a corda, ele amarra sozinho, prende o boneco, joga da varanda, vai brincar lá embaixo, então tudo é aprendizado prático. Em breve a gente vai começar a inserir alguma coisa de marcenaria também no dia a dia dele para dar ele mais independência. O que a gente quer é trazer um arcabouço de conhecimento que ele seja independente. Por exemplo, tudo que ele tem quebrado ele traz para eu consertar.
consertar. E de vez em quando a gente percebe que o Dudu, ele confia excessivamente na minha capacidade de consertar as coisas. E já tiveram algumas situações em que eu não sabia mexer em alguma coisa, como por exemplo na máquina de lavar louça, que tinha travado, e aí eu fui entrar na internet para poder mexer sem fazer besteira. Ele vê isso, mas ele já começa então, papai, dá uma olhada, olha, pesquisa para poder ver como que conserta. Eu falo, não, cara, a gente tem conhecimento sobre isso, a gente não vai ficar dependendo de tempo inteiro dos outros para poder saber o que fazer. A gente já sabe mexer nisso, não sabe? Sabe mais ou menos. Então vamos experimentar e vamos tentar. E aí é assim que ele vai fazendo. Então ele tem um escudo que eu construí para ele que está com talvez 95 pedaços de fita já e que é fantástico. Esses dias eu falei, Dudu, seu escudo está destruído, cara. Vamos fazer um novo? Ele falou, não, pai, esse daqui eu vou usar até o fim. A gente conserta quando ele quebrar. Então ele tem essa capacidade de se virar com o que ele tem, de improviso, que é uma coisa que a gente quer muito fomentar. E quando nós começarmos a inserir práticas de marcenaria, de uso de madeira, de alguns equipamentos conforme ele for ficando mais velho, isso vai dar ele uma independência criativa muito maior e tenho certeza de que vai ajudar muito nele ter essa capacidade de resolver as coisas por conta própria, que ele já tem muito mais do que eu imaginei que ele pudesse ter nessa idade, mas isso vai se intensificar. E de forma geral, uma coisa que perpetua toda essa nossa experiência, que é curta, mas muito intensa, é que a gente faz tudo com intenção. A gente não simplesmente coloca o uniforme dele, a mochila nas costas, entrega ele para a escola e reza para que ele volte melhor do que ele saiu de casa. Não, nós estamos aqui intensivamente, diariamente, preocupados e trazendo conceitos do que a gente pode fazer. Se eu for pensar em tudo que a gente fez nesses 30 dias mais ou menos, e eu for projetar isso daqui 2, 3, 4 anos para frente, caramba, assim, é um negócio extremamente empolgante, saber o tanto que nós podemos influenciar na formação religiosa, moral, intelectual, física, assim, é incrível, estamos muito ansiosos pelo que vai vir. Se vocês tiverem interesse nisso, eu posso ir compartilhando com vocês conforme nós formos aprendendo coisas novas. Eu não sei você que está me assistindo, se você já pensou em educar seu filho em casa, ou se você prefere colocar na escola pública ou particular, comenta aqui para eu poder entender o que o público que me acompanha tem em mente, que daí eu consigo inclusive direcionar outros conteúdos para vocês. Essa tem sido a nossa experiência educando o nosso filho em casa aqui nos Estados Unidos. É claro que tem muita coisa para aprender, muita coisa para ajustar ainda. Definitivamente tenho muito conteúdo para trazer sobre isso, mas esse canal não é só sobre isso. Eu queria entender se vocês têm interesse nesse tópico, a ponto de que vocês querem que eu explique melhor algum aspecto específico que eu não trouxe aqui, porque eu vou trazer alguns outros vídeos sobre Estados Unidos, sobre a vida aqui, e eu posso colocar esses assuntos no meio. Se ninguém tiver interesse, eu vou tocar falando sobre Estados Unidos, que é o foco do canal, sempre foi até então. Uma coisa que eu achei muito legal que teve no último vídeo, que veio comentário pra caramba, é que as pessoas, elas falavam que teve muita gente fazendo homeschool no Brasil, inclusive, que não é muito amigável não, é até proibido em certo ponto, não sei se no país inteiro, mas com certeza na maior parte do país. Tem poucos lugares ali que estão brigando pelo direito de fazer, se eu entendo direito. Vocês podem comentar aqui embaixo também. Mas o Brasil é o país da desobediência civil, né? Embora o nome pareça feio, é um conceito mais interessante do que o próprio nome remete. E é um conceito que num país como o Brasil, ele para algumas pessoas, ele é quase necessário, né? Definitivamente, uma coisa eu afirmo para vocês, fazer homeschool nos Estados Unidos é assim, 30 milhões de vezes mais fácil. Opções não faltam, você pode escolher o estado que você quer morar de acordo com a lei mais flexível, você pode pegar o currículo que você quer, morar na comunidade que você quer, buscar as atividades que você quer e literalmente ninguém vai encher seu saco em relação a isso e você não vai ser um estranho no ninho. Você vai olhar para o lado e você vai ver dezenas de pessoas que moram perto de você, que estão fazendo a mesma coisa e que têm os mesmos interesses que você e que estão querendo desenvolver seus filhos e participar ativamente da criação deles. Então, para vocês que querem entender melhor o que eu estou falando e eventualmente até viver o que eu estou vivendo, eu tenho uma empresa de vistos americanos que pode te ajudar a vir conhecer esse país maravilhoso. Então, para você que tem interesse em passear nos Estados Unidos e turistar, ou que tem interesse em vir aqui estudar legalmente e morar enquanto você está estudando, seja um curso de inglês para você se capacitar, ou então um curso de graduação, pós-graduação, sabe que a minha empresa, a Move Vistos, pode te ajudar. Nós temos a melhor mentoria de vistos americanos do Brasil, mas assim, não tem comparação com nada que ninguém faça. Nós vamos muito a fundo no uso de estatística para aumentar a chance de aprovação das pessoas, também na simulação de entrevista, então a gente atua muito forte na estratégia e na preparação para o dia, para que a pessoa possa contar a sua melhor versão ali para o cônsul da forma mais intencional e não tão reativa. Então quem quer aumentar a chance de aprovação, confia na Move Vistos, é só clicar no link da descrição do primeiro comentário para que você entre no site, preencha o formulário e nosso time vai te
te mandar um WhatsApp e lá eles vão te explicar como que a Move pode te ajudar. E você contando com a ajuda da Move Vistos para tirar o seu visto americano, você vai contar com a ajuda do Visa Manager, né, que é um profissional que só a Move tem, que ele vai te acompanhar, uma única pessoa do início até o fim da sua jornada, para que você tenha a melhor experiência possível. E a mentoria é uma mistura de reuniões por videoconferência, aulas gravadas e suporte ilimitado no WhatsApp durante todo o período da mentoria. Você pode conversar, mandar áudio, tirar dúvida, falar sobre o que você quiser lá dentro do contexto do visto americano, que você vai ter um Visa Manager disponível para poder te ajudar. E vindo aqui para os Estados Unidos para turistar ou para estudar por um período mais longo, você vai conseguir ver com seus próprios olhos o que eu estou falando, porque você vai, se você não ficar preso em lugares onde só tem turista, conhecer pessoas que estão vivenciando isso daqui, e você pode direcionar a sua experiência para poder ter mais contato com isso, para você poder entender o que eu estou falando. Não são vistos imigratórios, mas são boas portas de entradas para que você viva uma primeira experiência com o país, possa sentir o que esse país aqui pode oferecer, e eventualmente você entendendo melhor o que é esse país maravilhoso que todo mundo fala na internet, ou até você que já veio para cá, mas não vivenciou uma experiência mais imersiva como essa que eu estou falando, pode ser que seus planos mudem, que você toque isso de uma forma diferente a partir dali. E se você gostou do vídeo, se inscreve, porque olha só o trabalhão que deu fazer esse vídeo aqui. Estou trazendo conteúdo para vocês, estou abrindo coisas da minha vida pessoal e eu espero que vocês possam não só se inscrever e curtir, mas também compartilhar com outras pessoas que podem se interessar por isso daqui. Porque nesse canal aqui eu falo sobre muita coisa dos Estados Unidos, tem muito passo a passo, tem muita dica importante e se você ficar por aqui, eu posso te prometer que tem muita coisa legal, muita informação que com certeza vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que é esses Estados Unidos da América, o melhor país do mundo. Inclusive, uma coisa que eu quero fazer um pouco mais no canal é trazer alguns comentários de vocês que deixam aqui no vídeo para poder responder um pouquinho e a gente se aproximar um pouco mais. E uma moça falou assim, ó, faço homeschooling com meus filhos no Brasil. Não é fácil, até porque aqui não tem regulamentação, mas eu vou te falar que vale muito a pena. A qualidade de ensino que você consegue oferecer em casa é muito superior. Enquanto as crianças de 4 anos estão aprendendo o alfabeto e musiquinhas, o meu filho já está praticamente alfabetizado, tendo contato com a alta literatura. E a parte da socialização realmente é mito. Essa é a opinião dela, eu queria ouvir vocês. As crianças que fazem homeschooling têm uma habilidade de socializar muito maior, porque eles têm contato com pessoas de todas as idades diariamente, enquanto crianças que vão para a escola normalmente têm maior contato apenas com outras crianças. Estou feliz por vocês terem tomado essa decisão, já aviso que é um caminho sem volta, adoraria ver conteúdo sobre esse assunto. Bom, o conteúdo está aqui, eu também estou sentindo que é um caminho sem volta, e tudo que você falou eu percebo na prática também. Uma questão que eu acho que é muito prejudicial, que ele fala muito naquele livro ali do emborrecimento programado, do John Taylor Gatto, acho que é assim que fala o nome dele, ele fala sobre como que é prejudicial para a criança não ter contato com pessoas de outras faixas etárias, principalmente com idosos. Esse isolamento na fala dele entre idosos e crianças da vida adulta é extremamente prejudicial. Então você bota criança lidando com criança da mesma idade, isso causa uma limitação de aprendizado. E aqui é diferente, né? Aqui o Dudu ele tem contato com pais de outros amigos, com avós de outros amigos e, bom, isso tem sido realmente uma coisa bem interessante que ajuda muito na sensibilidade, né? De entender o outro e tal. Eu só vejo ponto positivo. Legal que você está fazendo isso no Brasil. Imagina se você estiver aqui. Ia ser bem mais fácil, vai por mim. Um outro comentário que eu recebi foi da Nossa Vida, Nossa Cultura. Falou assim, sou americana casada com brasileiro, mudamos para o interior do país 4 anos atrás. Ela disse que é californiana e adorei o seu vídeo. Fazemos homeschool com nossos filhos, começando na verdade antes da pandemia. Tenho meu mestrado em liderança em educação e estou tão feliz por vocês experimentarem esse estilo de vida. Conta para mim se vocês têm perguntas ou quer conversar, Deus abençoe em tudo. Legal demais, obrigado por ter acompanhado, que Deus te abençoe também. E bom, tenho muitas dúvidas ainda, a gente pode até bater um papo, mas fico feliz que você esteja acompanhando. E legal ainda que você está aqui assistindo meu vídeo em português e comentando em português, casada com brasileiro. Caramba, os filhos de vocês vão crescer com uma bagagem muito grande, né? Das coisas boas que tem na criação americana, das coisas boas do Brasil. Aposto que vai ser incrível, obrigado por acompanhar. Outro comentário que foi do Pedro, ele falou assim, ó, ô louco, te convidaram para passar o 4 de julho com eles, que experiência incrível, isso me acendeu uma chama no peito. Cara, verdade, para quem não perdeu outro vídeo, uma das famílias aqui que mora na rua, ela convidou a gente para poder passar o 4 de julho dentro da casa deles, a gente estava, sei lá, 3 semanas aqui, morando já nessa casa, 4 semanas talvez, e um contato relativamente intenso por causa das crianças, e eles foram super gente boas, família mega tradicional, a família dela mora nos Estados Unidos desde 1600 e pouco, então assim, desde antes da independência, os caras são americanos mesmo, e eles nos receberam em casa, nós comemos com eles, vivemos a cultura deles num dia tão importante que é o dia da independência americana. Então foi uma experiência incrível, a gente não imaginava, mas adoramos vivenciar.
Inclusive, eu quero um pouco falar mais sobre como que o americano tem percebido a presença de imigrantes legais no país, né? Eu acho que é uma coisa que é pouco explorada, se foca muito nas coisas ruins, né? Mas, nossa, como eu tenho sido bem recebido aqui, a minha esposa, o meu filho, então isso daqui vai ser um conteúdo legal para vocês em breve. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo onde eu falo se vale a pena mudar para os Estados Unidos ainda esse ano. Bom, por tudo que eu já falei, você sabe que a resposta é sim, mas lá eu trouxe alguns motivos do porquê que eles podem te dar uma base legal para você poder entender se isso daqui realmente é para você, porque não é para todo mundo. Mas esse vídeo está imperdível, clica aqui e assiste lá. Um abraço e até mais.